Olá, turma! Tudo bem com vocês? Na nossa última aula, nós aprendemos sobre a chegada dos portugueses aqui ao Brasil. Vimos que os indígenas já habitavam as nossas terras. E com a chegada dos portugueses, os indígenas acabaram sendo escravizados, junto com os africanos que foram trazidos para o Brasil. Hoje, vamos estudar como foi a interação entre os colonos e os indígenas e como aconteceu a formação das vilas. Os portugueses precisaram se adaptar à vida aqui no Brasil, pois o nosso país ele possui um clima tropical, ou seja, um clima quente. Então, com a chegada dos portugueses, eles foram construindo casas para morar. Então, a maioria das vilas eram instaladas no litoral, próximo a fontes de água, como os rios e as nascentes. Isso porque eles precisavam garantir o abastecimento de água nas casas e também, se fosse o caso, fazer o transporte por esses rios. Então, para sobreviver nas terras brasileiras, os portugueses adotaram alguns hábitos dos indígenas, pois eles estavam acostumando às condições do clima e aqui da terra. Então vamos ver quais foram esses costumes que os portugueses adquiriram dos indígenas. Primeiro, eles utilizavam as canoas indígenas para explorar as terras e manejar instrumentos como o arco, a flecha e o tacape para pescar e caçar. Então, os portugueses precisaram aprender como usar essas ferramentas para poder sobreviver aqui no Brasil. Eles também cultivavam e consumiam alimentos da culinária indígena, como o milho, o feijão e a mandioca. E eles moravam em casas de madeira ou de taipa de pilão e muitos aprenderam a dormir em redes. Então, nessa imagem, nós podemos ver a moradia e o estilo de vida dos colonos, ou seja, dos portugueses. Então, eles têm vários elementos da cultura indígena, como o consumo da mandioca, o hábito de cozinhar fora de casa, porque nas casas portuguesas a comida é feita dentro das casas. Na cultura indígena, eles cozinham ao ar livre. Então, nessa imagem, nós podemos ver os hábitos dos indígenas também sendo praticado pelos portugueses. E como se deu a formação das vilas? Muitos portugueses que vieram ao Brasil tinham o objetivo de ocupar a terra e se enriquecer. Mas esses portugueses eles foram chamados de colonos. Então, esses colonos escravizaram os indígenas e os africanos que foram trazidos para o nosso país. Eles trabalhavam na produção de açúcar, na roça, em serviços domésticos, com o cuidado do gado, entre outros serviços. Ou seja, os colonos não trabalhavam com esses serviços pesados, ficava a cargo dos indígenas e dos africanos. As vilas foram surgindo e a primeira vila foi chamada de Vila de São Vicente e foi fundada pelo colono Martim Afonso de Souza. Nessa vila havia um engenho de açúcar, que era a fonte da atividade econômica da vila. Então, nessa imagem, nós podemos ver a construção da Vila de São Vicente. Então, começou com essa primeira imagem, depois aqui nós já podemos ver casas, construídas pelos indígenas e pelos africanos. A imagem ao lado, ela mostra um engenho de açúcar. E era nesse engenho que os africanos e os indígenas trabalhavam pesado. Mas também, em 1549, chegaram aqui ao Brasil uns membros de uma ordem religiosa, chamada de Companhia de Jesus. Eles ficaram conhecidos como os jesuítas, que vieram divulgar o catolicismo e fundar escolas aqui no Brasil. E eles tinham o objetivo, primeiro, de divulgar a fé católica e também escolarizar os indígenas com a língua portuguesa, porque os indígenas tinham a sua língua própria. Então, para que houvesse a comunicação entre os colonos e os indígenas, os jesuítas vieram para ensinar a língua portuguesa para os indígenas. No ano de 1559, foi fundado um colégio que deu a origem à Vila de São Paulo,
onde hoje atualmente está a cidade de São Paulo. Então, nessa imagem nós podemos ver a primeira imagem, a casa dos jesuítas, construída pelos indígenas, era feita de madeira e coberta de palha. E logo ao lado, nós podemos ver o colégio que deu origem à Vila São Paulo. Hoje, essa escola é uma igreja, né? Dentro dela também há um museu e há uma biblioteca. Então, nós podemos ver a imagem de 400 anos atrás e a imagem hoje atual, que é na cidade de São Paulo. Então, turminha, agora que nós aprendemos mais um pouquinho sobre a moradia dos colonos aqui no Brasil, os hábitos que eles adquiriram dos indígenas, nós vamos responder a nossa atividade lá na plataforma. Um abraço, turma, e até a próxima!